E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React, bora lá! Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre uma ação da Defensoria Pública da União, da DPU, que está contestando casos de racismo reverso. E eu vou falar para vocês o absurdo que é essa história aqui da DPU, como é que ela usa fontes não legais para botar o ponto dela, e justamente a questão aqui é aquela história de racismo reverso, que evidentemente não existe racismo reverso, né? Não existe racismo reverso. Todo racismo é racismo. Não tem esse negócio de racismo reverso. É racismo e pronto. Preconceito com relação à raça é racismo, qualquer que seja, de branco contra negro, mas de negro contra branco também, de qualquer raça contra qualquer raça, né? E aí a DPU vem com uma história aqui, uma fundamentação de que a lei do racismo não prevê racismo contra brancos. Não, prevê sim, está escrito lá, vamos dar uma olhada nisso aqui. Essa notícia foi sugerida por Correspondente Internacional e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem visto esse avanço da pauta a pauta esquerdista como um todo, na identidade de gênero, e agora também a questão da teoria crítica racial aqui, tudo coisas derivadas da teoria crítica marxista, estão avançando na justiça brasileira e na justiça do mundo todo, né, ao arrepio da lei. Ou seja, as pessoas não se preocupam em aprovar uma lei para implementar esse tipo de coisa, ao contrário, querem fazer isso com entendimento, né? Outro dia a gente falou sobre o caso da Entendimento. Ou seja, fazer a lei dizer o que você quer que ela diga. cartilha de identidade de gênero feita pelo CNJ. Ora, o CNJ é um órgão meramente administrativo da justiça, né? Ele não tem por objetivo conduzir julgamentos ou apoiar julgamentos, o que quer que seja, e, no entanto, produziu uma cartilha cheia de propaganda marxista direta, escancarada ali, não porque estruturas de dominação e não sei o que lá, e que as pessoas oprimidas e têm direitos e não sei o que lá, ou seja, e juízes estão usando essa cartilha de identidade de gênero para tomar decisões da justiça, né? E aí, ou seja, qual que é o problema disso? Veja, se o Congresso aprovar uma coisa desse tipo, dizendo que o juiz tem que entender as mulheres como oprimidas pelo patriarcado estruturalmente, coisa e tal, se isso for aprovado como uma lei, é lógico que o juiz tem que seguir, até aí tudo bem, né? É para isso que existe o Congresso, para aprovar essas leis. Uma vez aprovada a lei, o juiz vai lá e se baseia naquilo para fazer o julgamento dele, né? E a gente sabe também que a lei não é a única fonte do direito, existem outras fontes do direito, mas as outras fontes do direito têm que ser subsidiárias. O que está acontecendo é que o pessoal está querendo alterar a lei com base em esse tipo de coisa, em teoria crítica, né? Tem sempre alguém querendo alterar a lei em benefício próprio, né? É uns folgado. Teoria crítica marxista, como a gente explicou no caso lá da identidade de gênero, é justamente essa ideia de que você tem que destruir outras estruturas de poder na sociedade. Esse caso aqui também é a teoria crítica marxista, a teoria crítica racial marxista, né? A ideia justamente aqui é a questão da tese do racismo reverso. Qual que é a ideia aqui? A ideia é dizer que racismo é só quando é contra classes privilegiadas, ou seja, quando um branco ofende um negro com injúria racial, isso seria racismo. Quando um negro agride um branco com injúria racial, né, ofende usando injúria racial, isso não seria crime, porque isso seria supostamente racismo reverso, e isso não existiria, né? E não existe mesmo, não, porque seria só racismo. Da onde que isso seria racismo? Rapaz, olha as ideias, cara. Olha as ideias. A contestação a isso é muito simples, né? Se você olhar aqui a lei, a 7716, que é a lei do racismo, fala aqui, ó, artigo 1º, início da lei aqui, ó, são punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Exatamente. Ali não diz que é só branco, só negro, só asiático, amarelo. Não diz nada disso. Ou seja, não fala que é da raça tal para raça tal, não fala nada sobre pessoas privilegiadas e não privilegiadas e coisa e tal, não fala nada disso. Fala apenas que qualquer tipo de ofensa referente à raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional será punida por essa lei. Aí me vem a Defensoria Pública da União e contesta isso daqui. Esse caso aqui foi um caso que aconteceu lá no Alagoas, em que houve uma injúria racial, né, um crime equiparado ao racismo, então, portanto, um crime imprescritível, um crime com pena pesada, em que uma pessoa negra teria ofendido um italiano branco, né? O negócio é que é um italiano ali, né? Aposto que a lei não tá dizendo nada sobre o pessoal de outros países. Vai dar merda essa porra.
Então, essa foi a situação de racismo que aconteceu lá no Alagoas. E o caso foi, o juiz da primeira instância tornou o réu homem por injúria racial, então ele foi condenado por injúria racial, e depois o Tribunal de Justiça de Alagoas negou recurso para trancar a ação e manteve o homem negro como réu no processo. Por quê? Porque o homem negro usou injúria racial contra um branco. E aí a Defensoria Pública da União está criticando isso, porque diz que não existe isso, que racismo é só quando é de branco para negro. E o pior é que ele fala que, olha só, qual é a justificativa que ela usa aqui? Ó? A lei não prevê, diz a Defensoria Pública. Ué, a lei não prevê? Aqui, ó, para a DPU, a Lei Brasileira contra o Racismo protege quem sofre históricas discriminações e violências com base em critérios étnicos raciais. Aonde? Onde foi que ela viu isso? A lei não está dizendo nada disso, a lei é bem clara e bem sucinta. Por isso, a Lei 7716 não prevê a inclusão de pessoas permanecentes a coletividades historicamente hegemônicas e privilegiadas como sujeito passivo de tais delitos. O que foi que vira essa porra aí? Olha só, onde é que o cara tá vendo isso na lei? Não está escrito nada sobre forças históricas, elites hegemônicas, não tem nada disso, absolutamente nada disso escrito na lei. A lei é muito clara, serão punidos na forma dessa lei crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então é isso aí. Você ofendeu qualquer pessoa com relação à raça da pessoa, você está cometendo injúria racial, que é um crime equiparado ao racismo. Agora a pena é pesadíssima e coisa tal. De onde é que a DPU tirou que aqui não está previsto isso? Rapaz, eles estão tirando o racismo reverso do cu, cara. A lei é muito clara. Né? Ela acha que deveria ter escrito não, racismo reverso é isso aqui, assim tem pena também. Não precisa. Basta dizer que qualquer discriminação referente à raça, cor, etnia ou religião é crime de racismo. Então, no final das contas, é o caso específico aqui. E diga-se de passagem, a lei inclui especificamente procedência nacional. Repara que o cara é italiano, né? Ou seja, a vítima desse crime de injúria racial é italiano. Então, procedência nacional também conta como um objeto disso daqui. E aí, aqui, ó. Ora, dizer que uma pessoa branca é vítima de racismo no Brasil tem como premissa a invenção de contexto histórico e social. Não tem invenção de nada. A lei do racismo é muito clara. Preconceito com base em raça, ofensa baseada em raça, em cor, em etnia, em religião e em procedência nacional é racismo. É tão simples. Aí eles ficam tirando essas coisas aí do cu. Que diz a lei e ponto final. Ninguém tá falando nada de história. Aí que eu falo, essa ideia toda aqui, o que o cara tá falando aqui é escrito e escarrado a teoria crítica racial. De novo, qual que é a origem da teoria crítica marxista, que deu origem a todas as teorias críticas raciais, de gênero e não sei o que lá, que tem por aí, né? A ideia é que, quando o Marx escreveu o Capital, lá em 1800, lá vai Pedrinha, ele previu que haveria a revolução do proletariado, né? Então, a mais-valia faria com que o burguês ficasse cada vez mais rico, o proletário ficaria cada vez mais pobre, até que um momento haveria uma revolução do proletariado e que tomaria o poder e coisa e tal. Essa é toda a teoria do Marx, né? E muito legal, o pessoal se empolgou, achou bacana e coisa e tal, só que nunca aconteceu essa teoria, essa revolução do proletariado. Mesmo os países que são comunistas, que foram comunistas em algum ponto da história, nunca teve revolução do proletariado. O Lenin era filho de aristocratas, o Lenin estudava na Suíça, quando teve a Revolução Russa, lá foi para a Rússia fazer a Revolução Russa, era filho de ricos. Em Cuba, Fidel Castro, o Che Guevara, todo mundo rico, filho de rico, classe média alta lá em Cuba. Nunca teve revolução do proletariado. A revolução sempre foi de pessoas da elite, uma elite brigando com outra elite. Mesmo porque é só as elites que tem as armas lá para poder fazer os exércitos e partir para cima, né? Dizendo que era uma revolução comunista, mas na verdade é revolução de briga de elite, sempre foi assim. E isso intriga, né, os pesquisadores esquerdistas, porque eles queriam que houvesse a revolução do proletariado, que houvesse o comunismo mundial. E aí a teoria que surgiu para explicar isso daí, eu não lembro o nome do teórico comunista que falou isso, se não me engano foi o Gramsci, tá? O Gramsci que está por trás dessa história da teoria crítica, mas eu confesso que eu não sei o nome exato. Ele veio com essa ideia, porque por que não acontece a revolução do proletariado? Porque embora o proletário queira se revoltar contra os burgueses, o fato é que na nossa sociedade existem outras estruturas de poder diferentes do trabalho. Você tem a família, tem a religião, tem o time de futebol, tem um monte de coisas que são outras estruturas de poder. E aí, isso é um problema. Na visão comunista, você tem que destruir essas outras estruturas de poder toda. Repara como é que ele fala exatamente isso, num contexto histórico de exclusão e silenciamento e não sei o que lá, desse segmento de populacional. Por evidente, nem a lei nem os tribunais têm capacidade de reconstruir essa história. Ou seja, não, a lei está aqui, a lei é clara, né? E se você acha que a lei está errada, o caminho correto é você propor uma nova lei para o Congresso aprovar. Se o Congresso aprovar uma lei dizendo que racismo só é quando é de branco para negro, não existe do outro jeito,
Se isso for aprovado, né, você tem aí uma lei valendo, né? Enfim, a Defensoria Pública está querendo exatamente aplicar a teoria crítica racial nesse caso. Acho um absurdo completo pelo seguinte, porque se é para ser uma lei, se é para ser usada numa decisão, tem que se passar pelo Congresso, tem que ser aprovado pelo Congresso. Não é o que diz a lei atual. A lei atual é muito clara. Qualquer preconceito referente à cor, de quem quer que seja, contra quem quer que seja. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Pois é, a lei, meu amigo. A lei no Brasil, ela enxerga muito bem, ela tem uma balança toda torta e ainda tem uns bolsos grandes lá. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima. Fui!